Agora eu não vejo mais vocês. Agora sim. Tá bem, então, deixa eu colocar aqui um pointer. Bom, então, boa tarde a todos. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Celina. Eu sou aluna do PPG de Epidemiologia, como né, vários de vocês sabem. Essa aula faz parte da disciplina de seminários de doutorado 4 desse mesmo PPG, onde a gente discute temas dos nossos projetos de pesquisa, né, os nossos projetos e temas relacionados que podem ser de interesse para o restante da turma. Só para talvez comentar com quem ainda não, com quem está chegando um pouquinho depois, a gente tem hoje alunos da professora Sandra, que é do PPG de Endocrinologia, que foram convidados, né, para também estar escutando sobre esse assunto. Então, por isso que hoje a gente está com um quórum um pouquinho maior, né? E o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre a avaliação do risco de viés de estudos de prevalência, tá? O objetivo da nossa conversa é falar sobre a avaliação do risco de viés de estudos de prevalência, pensando num contexto de condução de revisões sistemáticas. Então, eu, como uma revisora, estou fazendo uma revisão sistemática, quero avaliar esses estudos, preciso avaliar o risco de viés desses estudos. É uma das etapas obrigatórias, né, da revisão sistemática. Como que eu faço isso? A gente não vai falar aqui, pelo menos não diretamente, sobre como realizar um estudo de prevalência. Claro que sabendo quais são, né, os problemas que podem causar vieses nesses estudos, a gente tem uma ideia de como conduzi-los com com um maior rigor metodológico. Mas não é sobre isso que a gente vai estar discutindo diretamente, tá? Então, é bem com esse enfoque de revisões sistemáticas. Então, por que que eu estou falando sobre isso? Por que que eu, né, qual que é a minha relação com esse assunto? Então, eu faço parte, eu sou um dos fundadores do PERSIST, que é o Prevalence Estimates Review, Systematic Review Methodology Group. Esse é um grupo acadêmico que foi criado em 2019, como uma parceria entre pesquisadores do IATS, aqui do PPG de Epidemio da URGS, e com pesquisadores do Joanna Briggs Institute, da Universidade de Adelaide, na Austrália. Toda a ideia de trabalhar com metodologias de prevalência surgiu no meu TCC da minha primeira graduação, né, em biomedicina, e aí a gente viu que existe um gap enorme, uma necessidade da gente estar desenvolvendo métodos específicos para visões sistemáticas de prevalência. E aí é com isso que a gente vem trabalhando. É um grupo aberto, acadêmico, a gente não cobra nada, a gente também não paga nada, então é aberto para todos que tenham interesse em discutir sobre esse assunto. A gente tem vários projetos em andamento, com outras universidades, então atualmente a gente tem pesquisadores também da Universidade de Bristol, da Universidade de Bern, na Suíça, e estão todos mais que convidados. Esse é o nosso site, ainda está em construção, nas últimas semanas que a gente criou, mas a ideia é que a gente consiga usar ele também como um meio de divulgar essas metodologias. Então, é um pouquinho sobre isso, e por isso que eu estou falando sobre esse assunto com vocês hoje. Então, começando do básico, o que é prevalência? A gente sabe que é uma medida epidemiológica, né, e vai estar nos dizendo quantas pessoas dentro de uma população têm determinada condição de interesse, né, num determinado período de tempo. Para que ela é importante? Bom, a gente tem, com a prevalência, um conhecimento maior da nossa população, a gente consegue estimar carga da doença, provavelmente vocês conhecem o trabalho do Global Burden of Disease, né, então a prevalência é uma estimativa necessária para esse tipo de trabalho, né, de estudo. A gente consegue definir prioridades em saúde, a gente pode ver, por exemplo, quais são as doenças mais prevalentes, aquelas que a gente vai começar a criar estratégias, intervenções para prevenção, para rastreio, enfim. Avaliar efeitos de intervenções, então eu posso, por exemplo, ver a prevalência do tabagismo antes e depois de intervenções educacionais ou de algumas leis, então a prevalência também serve para a gente ver isso. Parâmetros para avaliações de tecnologia em saúde, especialmente avaliações econômicas, então que vai acabar nos ajudando a decidir quais medicamentos, quais tecnologias as pessoas vão ter acesso. Então, ela tem muitas utilizações e ela vem sido cada vez mais utilizada, né, e estudada na literatura.
E aí aqui eu queria fazer um parênteses, porque eu fico falando estudos de prevalência, mas a gente sabe que esse não é um delineamento, né. Então, o que que é um estudo de prevalência, né, da onde que a gente consegue essas estimativas? Então vou responder isso com um exemplo. Então vamos dizer que a gente queira saber qual que é a prevalência de asma em adultos com dermatite atópica. Então a minha condição de interesse é a asma, a minha população são adultos com dermatite atópica. Vou para a literatura, né, lembre, a gente está fazendo uma revisão sistemática. Poderia estar fazendo um estudo de prevalência para responder isso? Poderia, mas aqui a gente está pensando em fazer uma revisão sistemática. Então vou na minha literatura e aí eu identifico esse estudo aqui. Asthma in Patients with Atopic Dermatitis. É um estudo cross-sectional, um estudo transversal, e nos traz aqui que a frequência de asma em pacientes com dermatite atópica é 27,5%. Perfeito. Muitas vezes é isso que a gente imagina que a gente vai encontrar. Então, um estudo transversal, que, né, não precisa, normalmente não vai ter um grupo controle, que vai estar avaliando, vai estar tirando uma foto e vai estar me dizendo, né, daquela amostra que ele avaliou, qual que é a proporção que tem a condição de interesse. Então, isso aqui é o esperado. Porém, né, a gente pode também identificar esse estudo aqui, que é um ensaio clínico randomizado, que está avaliando um medicamento em pacientes com dermatite atópica, né? Então, a população até é a mesma, mas é um ensaio clínico randomizado, né? Qual que é a relação com o estudo de prevalência? Bom, se eu olhar a tabela 1 desse estudo, entre as comorbidades, ele me mostra qual que é a proporção da população que ele incluiu que tem asma. Então, eu posso sim considerar que esse é um dado de prevalência. Então, eu posso, dependendo da maneira com que eu olhar para um estudo, para um ensaio clínico randomizado, por exemplo, eu posso considerar que ele é um estudo de prevalência, que ele me provê estimativas de prevalência, tá? Então, classicamente, um estudo de prevalência é um estudo transversal, que não tem comparação, é isso que a gente está acostumado, mas a gente pode ter dados de prevalência provenientes de diferentes delineamentos. Com limitações? Provavelmente. Depois a gente pode discutir sobre isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente consegue ter isso de diferentes estudos. Então, cortes, ensaios clínicos, randomizados ou não randomizados, quando a gente olha a linha de base é uma prevalência, né? É um corte, é uma foto daquela população. Então, a gente também está falando sobre isso, tá? Então, aqui, quando eu falo estudo de prevalência, não é só um delineamento, são vários delineamentos. Seria mais interessante, talvez, a gente estar falando de estimativas de prevalência, tá? A ideia aqui é que a gente consiga avaliar o risco de viés desse ensaio clínico, mas pensando no que é importante para o viés daquela prevalência, não para o viés do ensaio clínico como um todo, tá? Então, para a gente fazer esse parênteses, essa diferenciação antes de continuar. E como eu estava comentando antes para vocês, né, a gente tem aí um aumento do número de estudos de prevalência publicados, e a gente tem também esses dados que a gente consegue, né, de outros delineamentos, e a gente consegue, na verdade, a gente não consegue, né, dar conta de todos esses dados, de toda essa literatura. E aí que entram as revisões sistemáticas, e elas entram para esse é um dos objetivos dela, para qualquer informação, né, para qualquer evidência. Um pouquinho mais especificamente para revisões sistemáticas de prevalência, os seus objetivos a gente pode pensar que é identificar as estimativas disponíveis, sumarizar essas estimativas, tentando, né, combiná-las por meio de uma meta-análise, por exemplo, entender diferenças regionais, tendências temporais, outros fatores que podem estar relacionados à heterogeneidade, explicar por que tem diferenças nas prevalências em diferentes subgrupos da população e assim por diante. Então, as revisões sistemáticas têm esse objetivo, e a gente vê que na literatura, olhando para os últimos 10 anos, o número de revisões sistemáticas de qualquer tipo aumentou em 7 vezes, enquanto o número de revisões sistemáticas de prevalência aumentou em 14. Então, proporcionalmente, elas estão aumentando em, né, mais do que o conjunto de revisões sistemáticas em geral. Então, é sim um assunto que está em alta. E a primeira coisa que a gente queria saber, quando a gente começou a estudar sobre revisões sistemáticas de prevalência, estudos de prevalência, é como que essas revisões sistemáticas estão sendo conduzidas, né? Então, ok, elas existem, mas o que que elas como que elas qual é a metodologia que elas estão usando, como que elas estão reportando esses resultados. Então, a gente conduziu esse estudo, esse artigo aqui é Open Access, depois caso vocês queiram ver mais algum detalhe,
brevemente, a gente avaliou uma amostra de revisões sistemáticas de prevalência recentes, né, naquela época, então publicadas ali em 2017 a 2018, em revistas científicas que fossem indexadas no PubMed. Por que isso? Porque a gente imaginava, né, a gente entende que esses critérios aqui nos gerariam uma amostra de revisões sistemáticas de boa qualidade, né? Então, a gente queria ver, pode não ser representativo de todo o conjunto, de todas as revisões sistemáticas de prevalência conduzidas, mas a gente queria ver ali as melhores, porque a gente quer ver qual que é a metodologia que essas revisões com maior rigor estão utilizando, para ver se elas são boas mesmo, né? A gente buscou então no Medline, no PubMed, por estudos que tivessem Prevalence e Systematic Review no título, publicados, né, como eu falei, entre 2017 e 2018, que avaliassem a prevalência de qualquer condição clínica, então uma doença, um sintoma, um fator de risco, qualquer questão clínica, usando pacientes como unidade de medida, que fossem publicados em inglês, e aí a gente extraiu diferentes dados e a gente avaliou e comparou como que esses dados, como que as diferentes revisões poderiam ser caracterizadas com relação a essas variáveis aqui. E aí, a gente identificou 235 estudos, e o que eu trago aqui para vocês é um resumo dos achados, mas que basicamente a gente viu muita discrepância. Então, a gente tem uso de metodologias diversas, pessoas que fazem uma simples transposição, né, dos métodos, por exemplo, de uma meta-análise para estudos de intervenção, estudos comparados para meta-análise de prevalência, de proporção, que a gente sabe que isso não é adequado. Então, a gente tinha uso de metodologias inapropriadas também, e aí a gente tinha um problema com a confiança daqueles resultados. Então, a gente tinha estudos que, em geral, não nos geravam resultados com uma qualidade muito boa. A gente, né, supõe que isso seja um reflexo do fato de que existam metodologias menos consolidadas e divulgadas para revisões sistemáticas de prevalência, né? Então, em linha com aquilo que a gente já imaginava, as pessoas estão fazendo, mas as pessoas não têm muito guidance, não têm muitas diretrizes de como fazer, tá? E aí, especificamente sobre o risco de viés, que é o que a gente vai estar falando hoje, a gente viu que as pessoas usam todos os tipos de ferramenta existentes, né? Então, a ferramenta principal, né, a mais utilizada é a da Joanna Briggs Institute, o que é ótimo, mas mesmo assim ela só é utilizada por 9% da amostra. A gente vê que tem muitas modificações, então que os revisores pegam ferramentas da literatura, fazem as suas próprias modificações e utilizam sem validar, sem testar se aquilo realmente faz sentido. Ferramentas que não são ferramentas de risco de viés, que são ferramentas de relato sendo usadas para esse fim, então completamente inadequado. Criaram ferramentas novas, outras ferramentas, essa aqui 92 são ferramentas diversas, são ferramentas que uma foi usada por cada estudo, então olha a magnitude, né, de instrumentos que eles usam, e 20% nem avalia o risco de viés, que como eu falei, é uma etapa obrigatória da revisão sistemática. Então a gente tem essa enorme variabilidade em relação a como as revisões sistemáticas avaliam o risco de viés dos estudos de prevalência que elas incluem. E aqui duas questões interessantes, 17% delas utilizou o resultado da avaliação do risco de viés como um critério de inclusão para revisão sistemática. Então, vocês imaginam o problema, a gente está fazendo uma avaliação inadequada e a gente está usando o resultado dessa avaliação para dizer se aquele estudo vai entrar ou não na minha revisão sistemática. Então, eu posso estar perdendo informação, eu estou enviesando os resultados da minha revisão, né? Então, é um problema muito grande, a gente precisa fazer isso de uma maneira adequada e interpretar e usar esses resultados também de uma maneira adequada. E aqui um detalhe interessante também, isso é um método estatístico que a gente nunca tinha identificado em outras meta-análises, mas que é o Quality Model. Da mesma forma como a gente tem o Random Effects Model, o modelo de efeitos aleatórios, o modelo de efeitos fixos, usaram um modelo de qualidade. O que que era isso? Eles usaram o resultado da avaliação do risco de viés para ponderar, né, para dar peso para os estudos na meta-análise. Então, também aumentando ainda mais a magnitude, o impacto dessa má avaliação, né, dentro daquele resultado da revisão sistemática. Então, a gente viu que a Celina, avaliação... Oi.
A gente te interrompe ou tu faz a apresentação e depois a gente comenta? Podem me interromper. Tá. Não, deixa eu só ver se eu entendi, que parece tão absurdo. Eles selecionavam os estudos, faziam avaliação de viés e aqueles, por algum critério que eles julgassem que não tinha um viés adequado, era excluído do estudo. Isso, era excluído da revisão sistemática, Da né, que é revisão. um grande problema, porque às vezes a gente faz análise, assim, exclui da meta-análise, ou faz uma sensibilidade separando, aí ok, tu tá explorando, né, o risco de viés. Eles excluíam Sim. da revisão sistemática. Tá. Tá? Posso perguntar uma coisa também, Celina? Desculpa. Não. No final das contas, qual foi a porcentagem de revisões sistemáticas que foram adequadas, assim, que vocês julgaram, essas aqui seguiram direitinho o recomendado? Tá, ótima pergunta. Não tem uma resposta única para ela, por quê? Difícil, não sei se a gente acho que eu, honestamente, Não umas tem. 2 ou 3 tenham feito todo o processo de uma maneira adequada, né. Claro, tem aquelas que, essas avaliaram o risco de viés de uma maneira adequada, mas daí tu olha lá a meta-análise, tem um problema, então, difícil ter uma que seja adequada em todas as etapas, né, então varia. Aqui, por exemplo, e aqui tem outro detalhe também, né, que mesmo essas que usam um instrumento adequado, às vezes não interpretam, não aplicam de uma forma adequada, então poucas, tá? Pouquíssimas. Celina, e isso de acordo já com a proposta de vocês, do que seria adequado, porque como tu comentaste lá no início, ainda não tinha um guia que orientasse as pessoas, então elas foram meio que fazendo uma coisa Frankenstein, foram pegando propostas diferentes e adequando. Isso, definitivamente. Aqui eu acho que a ideia de nenhuma forma é estar criticando os autores em si, mas é estar mostrando como as pessoas estão perdidas. Porque a gente não tem, né, um guia claro do que deve ser feito. Então a gente imagina, assim, na teoria, no nosso grupo, em discussões, o que seria adequado, né, mas não se tem isso muito claro na literatura. Então as pessoas estão sem direcionamento. Né. E aqui eu trouxe só o resultado do risco de viés, que a ideia é a gente falar mais sobre isso, mas quem tiver interesse em ver ele no estudo, vocês vão ver que isso se repete para todas as etapas, né, essa grande variabilidade, uso de metodologias inapropriadas. Tá, então, a gente identificou que o risco de viés era algo, a gente sabe, né, que o risco de viés é algo de extrema relevância dentro de uma revisão sistemática para a gente estar conseguindo contextualizar aqueles resultados que a gente identificou. E a gente viu que estava tendo bastante problema, então a gente decidiu começar por aí, né. E aí a gente fez uma revisão, então a gente definiu assim: vamos ver quais são os instrumentos que existem na literatura, que servem para avaliar, né, esses estudos de prevalência, e vamos comparar eles, vamos ver o que eles avaliam, vamos ver, tentar identificar um que seja mais adequado. Tá? Então esse é o nosso segundo estudo, que é intitulado Quality Assessment of Prevalence Studies, a Systematic Review, cujo objetivo foi avaliar, né, identificar, avaliar e comparar as ferramentas disponíveis para avaliar a qualidade dos estudos de prevalência, identificando quais que são os itens, assim, o que elas usam para avaliar esses estudos e fazendo uma classificação por domínio, que eu já vou explicar um pouquinho melhor. Antes eu queria fazer o meu segundo parênteses da apresentação, que aqui a gente está falando de qualidade, né, então, é muito importante a gente fazer uma distinção entre o que é risco de viés, o que é qualidade e assim por diante. Então, vamos supor que isso aqui é um estudo, né. A gente tem características e a gente tem, questões que vão estar relacionadas ao risco de viés desse estudo. O que é isso? Então, problemas metodológicos que vão fazer com que o resultado que ele observou seja, sistematicamente diferente do resultado que a gente espera na população. Então isso é o risco de viés, né. E aí são questões metodológicas que o estudo, tem que cuidar para evitar esse risco. O que acontece? A gente também tem questões, quando a gente está lendo um estudo, a gente também pode estar avaliando o relato dele. Ele pode ser um estudo muito bem feito, mas foi mal escrito. Ele pode ter,
feito uma amostragem aleatória, muito bem conduzida, com todas as etapas cumpridas, mas ele não soube reportar isso. Então, eu, como leitora, não vou conseguir julgar esse risco de viés, né? Então, eu não posso, eu preciso de um relato bom para avaliar o risco de viés. Mas aqui é importante a gente entender que são duas coisas diferentes. Porque, por outro lado, ele pode ter um ótimo relato e ter feito coisas muito erradas. Então, ele pode ter relatado que fez uma amostragem por conveniência, com uma população que não é representativa, que avaliou o desfecho de uma maneira inapropriada, mas ele relatou. Ele escreveu isso tudo bem detalhado, a gente entendeu. Mas ele fez de uma maneira inadequada, então ele pode ter um alto risco de viés. Então, são dois conceitos distintos, a gente tem que ter essa distinção muito clara, que, claro, um se relaciona com o outro, mas são distintos. E aí entra a qualidade. E a qualidade, ela engloba, né, o risco de viés, ela engloba o relato, mas ela também engloba outras questões que a gente não vai estar pensando muito em risco de viés nem em relato. Então, por exemplo, assim, questões éticas do estudo. Passar pelo comitê de ética, ter termo de consentimento e assim por diante. São questões que indicam que é um estudo que foi feito com uma boa qualidade. Não ter feito isso não necessariamente é um risco de viés, mas é um indício de que não tem uma qualidade tão boa. Então, qualidade é um termo muito mais global, tá? Que abrange tudo isso. Por que que a gente escolheu avaliar ferramentas que fizessem, né, essa avaliação da qualidade? Porque a gente já sabia da literatura, de pesquisas, de buscas prévias, que não existia praticamente nenhuma ferramenta que avaliasse apenas risco de viés. Elas tinham essa sobreposição. E a gente, então, decidiu avaliá-las, avaliar qualquer ferramenta que que tivesse como objetivo ver a qualidade do estudo de prevalência, incluindo risco de viés, incluindo relato, e aí depois a gente viu o que saía daquilo, tá? E aí só um adendo aqui, eu não quero entrar em detalhes, mas para quem conhece a metodologia GRADE, para não se confundir qualidade do estudo, qualidade da evidência, né, então, isso aqui é um estudo, numa revisão sistemática a gente vai ter vários estudos, cada estudo vai ter o seu risco de viés, o seu relato, a sua qualidade, e aí, com a metodologia GRADE, a gente vai estar avaliando a qualidade desse conjunto de estudos, né, para um determinado desfecho e tudo mais. E aí isso é a qualidade da evidência, então é a qualidade desse conjunto. Não vou entrar em detalhes, é só para quem já sabe um pouquinho melhor saber que isso é diferente da qualidade do estudo, tá? Bom, voltando para o artigo, qual foi a metodologia que a gente usou? Então a gente buscou PubMed em Base Web of Science, também no Google Acadêmico, lista de referências de outros estudos, websites de instituições relevantes que trabalham com metodologias para revisões sistemáticas, e também olhando os instrumentos que aquelas revisões sistemáticas que a gente identificou tinham utilizado. E aí a gente fez isso em agosto de 2019 e identificou estudos metodológicos, artigos científicos, manuais, qualquer fonte, né, que estivesse nos dando recomendações ou instrumentos que fossem desenvolvidos para avaliar estudos de prevalência, então um checklist para avaliar a qualidade de estudos de prevalência, a gente tinha interesse, mas também aplicáveis para estudos de prevalência, porque existem muitas ferramentas na literatura que tentam avaliar a qualidade de um estudo qualquer, de um delineamento qualquer, então mais globais, e elas poderiam ser aplicáveis a estudos de prevalência. Então, a gente acabou considerando elas também, ou utilizado pelas revisões temáticas para avaliar estudos de prevalência. Aqui a gente teve que tomar uma decisão. A gente não incluiu aquelas ferramentas que os autores criaram, tá? Porque elas eram inúmeras, eram muitas ferramentas, elas não acrescentavam muita informação mais do que as outras ferramentas que a gente já tinha incluído, e a gente achava que elas não tinham um nível mínimo de qualidade para poder fazer parte desse nosso pool, desse nosso combinado de ferramentas, tá? Então elas acabaram ficando de fora. Mas todas aquelas outras ferramentas existentes que os estudos usaram, a gente viu se elas poderiam, né, realmente ser aplicáveis a estudos de prevalência, se elas foram usadas, e aí a gente incluiu. Aí a gente extraiu os dados e classificou. O que foi essa classificação? Então a gente tem lá um instrumento com várias questões, ou às vezes são frases, né, não são questionamentos,
E aí a gente classificou em itens, e esses itens eles não foram pré-determinados. O item era basicamente assim, o que vamos combinar a nomenclatura desses diferentes instrumentos, mais ou menos assim. E aí esses itens foram classificados em domínios. 3 que foram pré-determinados, então, população e contexto, mensuração da condição de interesse, né, e estatística, e um domínio outros, que a gente também colocou porque era importante para ver a magnitude dessas questões que não se encaixavam em nenhum dos domínios que a gente pré-estabeleceu. Então, para entender melhor o que é essa classificação, eu tenho um exemplo aqui. Então, essa é uma ferramenta, Looney, e essa outra ferramenta, Axis. A questão, is the health outcome measured in an unbiased fashion? Essa aqui é a questão do Looney. A gente entendeu que esse item é unbiased measurement of the condition, então uma mensuração não enviesada da condição de interesse. No Axis, a gente tem uma questão que é sobre a evidência. Precautions against bias taken and maintained. Então, se precauções, né, contra o viés foram tomadas e mantidas quando a gente estava medindo ali a evidência. A gente entende que, com outras palavras, essa questão está querendo saber exatamente a mesma que essa. Então, é o mesmo item para nós, que é essa mensuração não enviesada, e o domínio é o outcome measurement, então, né, o domínio de mensuração da condição de interesse. Esses itens, vários deles vão ter sobreposições, né, mas a gente queria não perder esse detalhamento, né, e classificar direto em domínios muito grandes. Então, a gente manteve essa classificação como itens também, tá? Para ter um pouquinho mais de detalhes. A gente identificou 30 ferramentas, sendo que 8 delas foram desenvolvidas especificamente para avaliar estudos de prevalência, e as outras 22 eram ferramentas que poderiam ser aplicáveis para esse fim. Essas são as 8 específicas, aqui eu não tenho a expectativa que a gente leia toda essa tabela, até porque deve estar pequeno para vocês, mas basicamente mostrando que algumas eram para condições clínicas específicas, né, metade era para condições clínicas específicas. O processo de desenvolvimento não foi reportado por 2, mas naquelas que reportaram, normalmente ele seguiu a ideia de procurar o que as outras ferramentas estão avaliando, criar um modelo, fazer um piloto, fazer alguma avaliação de validação, não muito completa, e aí já saiu utilizando. Em relação à estrutura, né, uma grande variedade no número de questões, algumas aqui com 32, outras com 8 questões, 7 questões, então diferentes tamanhos de ferramenta, e algumas com scores numéricos, então no final da avaliação tu tinha uma pontuação para aquele estudo, outras com uma avaliação mais descritiva, né? Muitas, na verdade, se eu não me engano, praticamente a maioria, né? A gente não tinha um ponto de corte definido ou uma forma de olhar aquela avaliação e determinar o risco de viés global do estudo. Então, se ele era alto, baixo, a gente tinha resposta para cada questão individual, mas a gente não sabia como combinar isso, sumarizar, passar isso, né, para quem estava olhando a nossa avaliação. Celina, deixa eu fazer uma outra pergunta de curiosidade, né? Tu relatou antes que tinha inúmeros estudos que inventaram suas próprias ferramentas, né? Por acaso você chegou a ver se existia uma justificativa para não usar uma ferramenta existente ou porque a pessoa saiu estudando, nem sabia que existia e criou? Alguns tinham uma justificativa que, inclusive, é válida, talvez, de que não existe uma ferramenta boa. E a gente vai ver que essa acabou sendo a nossa conclusão. Realmente, a gente não tem, assim, uma ferramenta na literatura que avalie o risco de viés de uma maneira muito adequada. O que eu não concordo é que a gente saia criando uma nossa, né? Então, idealmente, a gente vai estar escolhendo a melhor que tem, mesmo que ela não seja ideal, e tentando, daqui a pouco, complementar ou criticamente acrescentar outros domínios, outras questões. Então, muitos justificaram que era por isso que não existia.
Outros justificaram por algumas coisas que daí talvez não faça tanto sentido, mas assim, a gente precisava de questões específicas para nossa condição. E aí não faz sentido, porque uma boa ferramenta seria, né, relativamente moldável para se adaptar em qualquer questão. Então, não precisaria criar uma ferramenta do zero, né? Talvez no máximo adaptar uma questão ou outra. Então, também não faz muito sentido, e alguns não falavam nada, simplesmente criaram a sua e acabou. Obrigada. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguém mais quer? Eu vou passando, qualquer coisa podem me interromper. E aí aqui para mostrar para vocês o que a gente identificou, né? Então, no total, 119 itens que a gente chamou, né? Que são aqueles sumários do que as questões estão perguntando, sendo que 12 no domínio de população e contexto, 16 no domínio de mensuração dos desfechos, da condição de interesse, né? 14 no domínio de estatística e 77 em outros. Então, olhem como essas ferramentas avaliavam questões que não eram referentes, né, só ali a risco de viés, né, análise estatística, e também vinham bastante coisas de relato, questões éticas, tudo isso que quando a gente não tem claro a diferença entre esses conceitos, a gente pode estar dizendo que aquela evidência tem um risco de viés, mas na verdade ela não tem, talvez ela tenha um problema de relato, ou a gente pode estar dizendo que ela é muito boa, mas na verdade ela tem só um ótimo relato, e quando tu olha as questões de risco de viés, tá tudo muito ruim. Então, é uma confusão, né? Então, de novo, a gente não tem a gente tem bastante sobreposição entre os conceitos que essas ferramentas avaliam. E aí, não vou trazer para vocês aqui os itens e domínios, também está disponível lá no artigo, mas os principais achados que a gente teve desse artigo foi que a gente tem essa variabilidade entre as ferramentas, que nem todos os domínios eram avaliados por todas as ferramentas. Isso é algo interessante, porque pelo menos esses 2 domínios aqui, de população e contexto, mensuração da condição de interesse, a gente entende que são 2 domínios, assim, essenciais, que não tem discussão sobre a necessidade deles de pensar sobre eles, né, quando a gente está avaliando o risco de viés. Tinham ferramentas que não avaliavam eles. Por vezes avaliavam, mas avaliavam de uma maneira inadequada, então usando questões que não perguntavam ou não faziam o avaliador refletir realmente sobre aquilo que importava, né, para ver se tem um risco de viés relacionado àqueles problemas. Algumas ferramentas avaliavam o mesmo domínio em mais de uma questão, e isso é interessante, porque a gente vai estar penalizando o estudo se ele tem um problema, né? E a gente está perguntando sobre esse mesmo problema 4 vezes, a gente vai estar penalizando ele 4 vezes. Daí a gente olha lá o sumário e tem um estudo que tem 4 problemas diferentes, tem outro estudo que tem um problema avaliado em 4 questões e parece que eles são iguais, mas não, um é pior que o outro. Então a gente tem esse overlap entre as questões que também não nos ajuda a fazer uma comparação, né, entre os estudos que a gente está avaliando. Então a gente viu que, infelizmente, a gente não tinha uma boa resposta sobre qual instrumento utilizar. A partir disso foi criado, então, um projeto onde a gente está usando os resultados desse estudo, então usando, né, partindo das ferramentas que existem, e também de discussões com especialistas, criando um instrumento que a gente espera que seja melhor que aqueles que existem atualmente. Então, não sei o quanto vocês são familiarizados com outros instrumentos de risco de viés, mas, por exemplo, o ROB 2.0, o ROB Ensaio, o QUADA, são todos instrumentos baseados em domínios, que têm questões sinalizadoras, que eu sei que para o usuário às vezes é difícil, a gente gasta um tempão, né, aplicando esses instrumentos, mas eles têm um background metodológico muito rigoroso e eu arrisco dizer que se a gente conseguir usar aquele estudo, aquela ferramenta, a gente garante que está avaliando o risco de viés daquele estudo, assim, da melhor forma possível, né. Então, a nossa ideia é criar um instrumento também baseado em domínios, também com questões sinalizadoras. O grupo, tem pesquisadores que desenvolveram essas outras ferramentas, então, qual instrumento utilizar, essa questão ainda está sendo, né, carregada, está sendo montada. A gente espera ter uma primeira versão para piloto
no primeiro semestre do ano que vem. Até lá, o que a gente faz, né? Então, a nossa recomendação é que a gente use o instrumento do Joanna Briggs Institute. Ele não é, assim, tão melhor do que os outros, honestamente, mas a gente consegue aplicar ele de uma forma relativamente simples, tá? Vou mostrar para vocês, ele é um checklist, tem 9 questões. A gente consegue identificar quais questões estão falando sobre quais domínios do risco de viés, e aí a gente consegue, de repente, agrupar essas questões durante a nossa avaliação. E é importante que a gente, né, não faça um sumário, mas que a gente mostre as avaliações para cada questão individualmente, né, para cada estudo. E a gente entende que é melhor usar uma ferramenta que existe e que, de certa forma, foi validada, né, porque ela foi validada, tem estudos de validação dessa ferramenta, mesmo que ela não avalie só risco de viés, do que criar uma nova, tá? Então, por enquanto, essa seria a nossa recomendação. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é algumas questões que a gente já discutiu no grupo que está formando, construindo essa ferramenta, sobre, por exemplo, quais são os domínios importantes, o que a gente tem que pensar em cada um dos domínios. Então, o que eu vou trazer para vocês não é nada oficial, né? São coisas que a gente pensou internamente, discutiu internamente. É a minha visão também sobre a discussão do grupo. Então, não é nada oficial, mas a minha expectativa é que ajude vocês a olhar para um estudo de prevalência e conseguir entender o que e por que vocês têm que considerar na hora de estar pensando em risco de viés, tá? Então, a gente entende que existem 3 principais domínios de risco de viés no estudo de prevalência. Então, o primeiro são os vieses decorrentes de diferenças entre a amostra avaliada e a minha população-alvo, né, a população-alvo do estudo, perdão. O segundo são vieses decorrentes de problemas na avaliação da condição de interesse. E o terceiro são vieses decorrentes do relato seletivo de estimativas. A gente já vai passar um pouquinho melhor sobre cada um deles. E eu queria chamar a atenção que a ideia é que aqui a gente faça avaliação por estimativa. Como assim? Então, a gente pode ter um estudo que está avaliando, por exemplo, a prevalência de asma e DPOC. Tá? A gente tem que fazer a avaliação do risco de viés para a estimativa de asma e para a estimativa de DPOC, mesmo sendo o mesmo estudo, porque a gente pode ter diferenças, a gente pode ter um alto risco de viés para um baixo risco de viés para outros. Então, isso é uma coisa que as ferramentas que já existem para outros delineamentos já incorporaram, e a ideia é que aqui também seja incorporada. A avaliação tem que ser feita por estimativa. E eu acho que daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro por quê. Celina, até porque muitos estudos, eles têm um objetivo principal, né? Então, ele tem o foco numa prevalência específica e relata outras prevalências como brinde, né? E com certeza, um bom estudo em geral, essa principal vai ter menos vieses e os demais, né, não tem esse controle. Exato. Então, a gente tem muitas variáveis que... como é que eu posso... Acho que variáveis não é a melhor palavra, mas assim, tem muitos fatores que podem ser diferentes, né, nessas estimativas. Então, não era principal, talvez não usou um instrumento muito bom para uma, mas usou um instrumento melhor para outra. Então, análises estatísticas diferentes, várias coisas que podem estar diferentes nessas estimativas. Então, é muito difícil a gente combinar, né, uma avaliação do risco de viés para um estudo como um todo. Com certeza, assim, tem que ter esse detalhamento. Entrando um pouquinho, então, no que seria o primeiro domínio, né? Então, vieses decorrentes de diferenças entre a amostra avaliada e a população-alvo do estudo. Primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir avaliar essa questão é definir a população-alvo do estudo, o que parece algo bobo, mas se vocês já tentaram fazer, vocês devem ter percebido que não é tão simples assim, que muitas vezes os estudos não trazem qual que é a população-alvo deles. Eles fazem o estudo numa clínica, eles querem estimar a prevalência dos usuários, dos pacientes daquela clínica, ou eles querem estimar a prevalência no seu país, ou eles querem estimar a prevalência
sei lá, global, qual que era o interesse deles, qual que era a população que eles queriam avaliar, né? Muitas vezes eles não definem isso. Então, a gente vai ter que tentar definir. Começa aí a subjetividade, como sempre tem em avaliações de risco de viés, né? Celina, eu estou te ouvindo falar e na minha prática eu sempre trabalhei mais colaborando no delineamento do estudo, né? E aí o quanto faz falta desse conhecimento quando a pessoa vai fazer o estudo, né? Porque talvez se fosse na hora de fazer o estudo, a gente não teria que corrigir depois, né? Exato. E realmente essa questão de definir a população-alvo, né? A gente lá na unidade de bioestatística, a gente orienta bastante, né? Cálculo de tamanho de amostra, e é uma dificuldade, as pessoas não conseguem entender que pegar uma amostra de pacientes do Hospital de Clínicas vai trazer resultados para a população do Rio Grande do Sul, né? É muito difícil essa dificuldade. Então, se essa dificuldade existe na hora da definição do estudo, ela vai persistir até a hora da publicação, né? Muitas vezes não consegue sanar, né, essa questão, e na hora de relatar, vai ficar transparente que lá no início também não estava bem definido, né? Sim, como é que tu relata algo que tu não definiu, né? Que tu não sabe. E talvez assim, mais desafiador que isso ainda é a gente conseguir definir as características dessa nossa população-alvo, né? Porque para a gente saber se a nossa amostra é representativa da população-alvo, que é próximo item aqui, eu preciso saber quais que são as características da minha população, para eu conseguir ver se isso é representativo ou não. Então, esses são 2 pontos que a gente nem começou a avaliar muito bem, assim, o risco de viés, a gente está só fazendo aquele trabalho preliminar, e a gente já enxerga aí várias dificuldades, né, então vários desafios, nessa avaliação. E aí aqui eu queria fazer também um parênteses, que eu nem tinha planejado, assim, mas, às vezes quando a gente está fazendo uma revisão, mas é algo que eu vejo acontecer, às vezes quando a gente está fazendo uma revisão sistemática, a gente fica se sentindo mal por estar incluindo estudos ruins, ou por estar dizendo que aqueles estudos são ruins, ou tem um alto risco de viés, ou parece que a gente dizer que aquela nossa evidência é de baixa qualidade é algo que a gente está fazendo errado, né, que é ruim para nossa meta-análise, mas não necessariamente, isso é algo que tem que ser feito de uma maneira muito transparente e adequada, porque é importante a gente saber que daqui a pouco a gente não tem uma prevalência que a gente consiga confiar, a gente, né, não tem um dado que a gente consegue acreditar. Então, a gente tem que ser criterioso, a gente tem que ser rigoroso quando a gente está fazendo uma avaliação de risco de viés, né, que talvez seja o meu pensamento meio, assim, muito positivo, mas otimista, mas é que só assim que a gente vai conseguir, só identificando os problemas, a gente vai conseguir tentar ter estudos melhores depois, né. Mas enfim, feito esse parênteses, a gente tem que tentar identificar a população-alvo do estudo, quais são as características dela, para a gente ver se a amostra é representativa. O que a gente avalia, né, quando a gente está tentando descobrir se essa amostra é representativa da minha população-alvo? Então, principalmente a amostragem, como foi feita, e a questão das perdas, tá? Então, vamos lá, a amostragem. Então, vamos dizer que eu tenho essa população, ela é composta por 100 indivíduos, eu tenho 70 homens e 70 mulheres. Desculpa, 50 homens e 50 mulheres. Vou dizer para vocês aqui que todas as mulheres são idênticas entre si. Todos os homens são idênticos entre si. Então, a única coisa que tem, assim, de variável na minha população é a questão do sexo, né? Então, homens e mulheres. E eu tenho uma proporção aqui de 50% de mulheres, 50% de homens. Essa é a característica da minha população, tá? E aí, vamos dizer que eu fiz uma amostragem aleatória, onde cada indivíduo, né, vai ter a mesma probabilidade de ser sorteado e ser incluído na minha amostra, e aí eu terminei com uma amostra com 10 mulheres e 10 homens. Então, 50% de mulheres, 50% de homens. É a mesma proporção, né, que eu tenho na minha população. Então, considerando que aqui o sexo é a única coisa que me interessa,
né? A única coisa que tem de diferente aqui na minha população, eu posso afirmar que essa aqui é uma amostra representativa, porque a gente tem a mesma distribuição, a mesma, né, proporção dessa variável que caracteriza a população, aqui no caso o sexo, na minha amostra e na minha população, tá? Por outro lado, eu poderia ter feito um outro tipo de amostragem, uma amostragem por conveniência, por exemplo, e aí eu fiquei no final com uma amostra que tem 18 homens e 2 mulheres. Eu acho que vocês devem concordar comigo que isso provavelmente aqui não é uma amostra representativa da minha população, né? Porque eu tô falando que o sexo é algo importante, e aqui eu tenho, né, uma subrepresentação de um deles, uma representação maior de outros, a proporção não é a mesma, né, da população e da amostra. Então, eu tenho um problema aqui com a minha representatividade. Eu posso estar tentando ajeitar isso depois com coisas estatísticas, não sei, posso, né? Mas aqui a gente está focando na parte de amostragem, tá? Vamos pensar assim que essa foi uma amostragem que não me gerou uma amostra significativa. E aí, disso que eu mostrei, a gente tira como conclusão, então, de que normalmente, né, quando realizada corretamente, isso também é outro critério, tem que ser feita de uma maneira adequada, a amostragem aleatória, ela vai gerar uma amostra representativa. Então, ótimo, se tu tem um estudo de prevalência que fez uma amostragem aleatória, provavelmente ele vai ter uma amostra representativa. Cuida que não tem nada a ver com o que eu mostrei para vocês antes. Ensaio clínico randomizado, randomização, alocação para grupo, outra coisa, que a gente está falando de tem a população, sorteio as pessoas que eu vou colocar na minha amostra, tá? Normalmente isso gera uma amostra representativa. E aí a gente se pergunta, outros métodos de amostragem podem gerar uma amostra representativa? Sim, se no final das contas eu gerar uma amostra que tenha a mesma distribuição das variáveis de interesse do que a minha população. Então, no exemplo que eu mostrei para vocês, era a questão do sexo. Se eu não tivesse feito uma abordagem aleatória, mas tivesse terminado com essa amostra aqui, eu poderia dizer que ela é representativa. Porém, todavia, entretanto, quais são as minhas variáveis de interesse? Como que eu defino isso? E aqui entra bem na linha de como definir variável para ajustar confusão, né, confundimento em estudos observacionais. Então, é muito difícil eu dizer com certeza quais são as variáveis que podem estar afetando, né, a minha prevalência e que aí eu preciso que elas estejam bem distribuídas na minha população, na minha amostra, né, distribuídas da mesma forma, para ter uma prevalência, para ter um resultado depois que eu vou confiar, né, que não vai estar enviesado, que não vai estar diferindo o resultado da minha amostra do resultado da minha população. Então, essa identificação de quais variáveis de interesse, quais são as variáveis de interesse, é algo super complicado e a gente tem muita dificuldade em pensar em exemplos que a gente consegue afirmar com certeza que a gente sabe quais são, inclusive porque podem ter coisas que a gente nem imagina, né? Então, sei lá, um fator genético, um fator do metaverso, a gente não sabe. A gente pode ter variáveis que influenciam naquela prevalência e a gente não consegue saber. Então, assim, teoricamente, uma amostragem que não seja aleatória pode sim gerar uma amostra representativa, mas a gente sempre vai ter aquela dúvida. Será que a gente está olhando, né, a distribuição de todas as variáveis que a gente precisa olhar? Muito difícil a gente ter essa certeza. Então, idealmente, seria feito com uma amostragem aleatória. Celina, e eu acho que tem uma outra questão também, né? Porque quando tu está falando em representatividade é isso, né? Se a proporção das características de interesse na amostra permanece semelhante à da população, né? Mas isso quando estou pensando na estimativa pontual. Uhum. Se eu vou falar em erro, né? Quando eu vou construir um intervalo de confiança, na teoria, sem ser aleatório, eu não sei medir erro. Eu só sei, eu sempre brinco com os meus alunos, né, quando eu falo em amostragem. A amostra aleatória, ela pode ser a pior possível em termos de representatividade, mas eu sei o erro que eu posso estar cometendo com aquela amostra.
Uhum. Né? A representativa pode ser a melhor possível, mas eu não tenho ideia do quanto eu estou errando com aquela estimativa. Né? Uhum. E principalmente em estudos de prevalência, as técnicas estatísticas elas não vão te ajudar muito. Uhum. Né? Porque quando a gente fala em estudos de associação, eu posso usar uma covariável para corrigir o desbalanceamento da amostra, ok, mas para Uhum. estimativa pontual, Muito mais tem difícil, essa questão. né? É algo É que... muito mais difícil, é muito mais difícil. Né? Uhum. Porque, eu vou pegar aquele teu exemplo, né? Como é que eu vou estimar a prevalência de uma determinada característica com 2 mulheres na amostra? Uhum. Né? Não. Ao acaso, eu peguei 2 que não têm a Uhum. característica, vou dizer que a prevalência é 0, né? Uhum. Não tem como. Né? Então, além dessa questão, né, da representatividade no sentido de proporção das características, tem essas outras questões que realmente, se a gente fosse ser bastante rigoroso, qualquer estudo que não vem de uma amostra aleatória já seria um estudo com uma qualidade baixa, né, em Uhum. termos de estimativa de prevalência. Uhum. E aqui é algo, acho que é interessante a gente falar também sobre a questão de usar dados, por exemplo, de linha de base do ensaio clínico randomizado para estimar uma prevalência. E aí é bem aquilo que eu falei, tem como, as pessoas fazem, mas aí já começa uma grande limitação, porque no ensaio clínico randomizado o que a gente mais tem é critério de seleção, né? Critério de inclusão, critério de exclusão, isso com certeza não é representativo daquela nossa população, né? Então, aqueles pacientes com dermatite atópica que foram incluídos naquele trial não são representativos da população total de dermatite atópica, que poderia ser o meu interesse. Então, a gente, de novo, né, tem sempre que levar isso em consideração, de que os dados existem, mas eles podem ter uma qualidade muito ruim, né, e sempre, acho que o que eu quero dizer, assim, aqui é tentar pensar naquele dado pontualmente, porque normalmente as pessoas olham um ensaio clínico randomizado e acham que tudo que vem dele é ótimo, né. Mas quando a gente está falando de um dado de prevalência, é um exemplo de que não é, e muitas vezes é muito pior do que um estudo transversal, simples, que tenha feito uma amostragem aleatória bonitinha. Então, entender o que a gente está avaliando, né, não tentar criar muitas regras, assim. E eu acho que esse é um bom exemplo disso. Não sei se alguém tem mais alguma questão sobre essa parte até então. Vou seguindo, me interrompam qualquer coisa, tá. Então, hã, quais variáveis de interesse? Aquelas que podem afetar a prevalência, como eu comentei, é muito difícil a gente garantir que a gente sabe quais são elas. Outra coisa que a gente tem que pensar é sobre as perdas, né, então vamos dizer que a gente tenha feito aqui uma amostragem adequada, a gente tem uma amostra que é representativa, só que aí a gente tem pacientes que, né, participantes que decidem sair do estudo, que a gente perdeu, né, que não responderam o questionário, a gente não tem a informação. Vamos dizer que a gente perdeu aqui 5 mulheres e 5 homens, né, de novo, pensando que a característica sexo, feminino, masculino, né, homem e mulher, é a única coisa que está me importando aqui nessa população. Se a gente perdeu, né, uma proporção equivalente, assim, se a gente, mesmo com as perdas, a gente manteve essa mesma proporção, né, de sexo homem e mulher na amostra e na população, a gente não enxerga por que isso possa ter um possível impacto no viés. Claro, tu vai ter questões de precisão, tu vai ter outras questões que vão estar sendo impactadas aqui, mas o viés não necessariamente. A gente poderia pensar: "Ah, os homens que saíram tinham uma característica diferente dos homens que ficaram". Sim, é verdade, isso é algo que a gente tem que considerar, mas lembrem que nesse meu exemplo fictício, todos os homens são exatamente iguais em todos os aspectos, então aqui só importa se é homem ou mulher, tá. Então, nesse caso, ter perdido 5 homens não faz problema, porque eu também perdi 5 mulheres, no final a minha proporção continua a mesma.
tá? Para o risco de viés, isso não é um grande problema. Por outro lado, se eu tivesse perdido as 10 mulheres, bom, mesmo tendo feito uma amostragem adequada, as perdas fizeram com que eu terminasse com uma amostra que não é representativa da minha população. Então, aqui eu também tenho uma possibilidade de ter um risco de viés, porque eu vou estar mensurando essa prevalência, né, numa amostra que não representa a minha população-alvo. Tá? Não tem número mágico para perdas, a partir de X% é ruim, não existe isso. É muito mais olhar quem foi perdido e o impacto que essas perdas poderiam estar trazendo no dado, né? Então, existem até análises de sensibilidade, assim. Então, supondo que todos que fossem perdidos tivessem a doença, quanto que ia ser a prevalência? Supondo que ninguém tinha, quanto que ia... Para tu ver os cenários, assim, cenários extremos, ver o quanto aquilo varia. Então, tu tem algumas possibilidades de tentar explorar essas perdas e como elas podem estar impactando o teu estudo, mas não tem um número mágico, tá? Isso é o que eu queria falar sobre, né, a questão desse tipo de viés. E para fechar a questão, só um cuidado, que a gente não está falando aqui de aplicabilidade ou, para quem tem conhecimento do grade, de evidência indireta, tá? Porque isso não está relacionado ao risco de viés dos estudos. Como assim? Então, eu tenho um estudo, eu tenho uma população-alvo, essa é minha população-alvo, daquele estudo, tá? Ele fez uma amostragem, ele conseguiu uma amostra representativa. Ótimo. Ele vai conseguir estimar ali, com aquela minha população, eu não tenho risco de viés vindo dessa representatividade da amostra. Porém, eu quero aplicar esse resultado numa população que é completamente diferente, que são homens e mulheres aqui verdes e amarelos e de maior idade, né, já são idosos. Isso vai ter um problema de aplicabilidade. Então, mesmo um estudo que seja feito, né, que tenha uma amostra representativa para a população-alvo que ele quer avaliar, ele pode não ser aplicável, ou ele pode ser uma evidência indireta para a população que eu quero avaliar, tá? Então, esses são dois conceitos que também têm que estar bem separados. Por que eu estaria tentando usar o resultado desse estudo nessa minha população? Bom, talvez eu não tenha nenhum estudo nessa população, isso é o que chega mais perto, enfim, várias questões, mas eu tenho que saber que isso é uma limitação, tá? E o fato de o estudo não ter uma amostra que é representativa da população que eu, Celina, quero avaliar, não significa que ele tem um risco de viés, porque para a população que o estudo queria avaliar, ele pode ser muito bom, tá? Então, separar esses conceitos é sempre importante. O segundo... antes da gente passar para o segundo domínio, aqui mostrando para vocês, essas são as 4 questões da ferramenta da Joanna Briggs Institute que avalia esse domínio. Então, o que a gente recomenda? Que vocês, quando estiverem avaliando um estudo, avaliem essas 4, né? Podem até mudar a ordem, tá? Das avaliações, desde que vocês mantenham 1, 2... depois, na hora de reportar, mantenham a ordem, mas quando estiver avaliando, eu acho que fica interessante avaliar essas 4 questões juntos, sim, ou em sequência, que a gente vai estar refletindo sobre esse aspecto, sobre a representatividade da amostra em relação à população-alvo do estudo. E aí, depois, na hora de discutir, de reportar esses resultados, vocês também podem, de alguma forma, não compilar ou sumarizar em uma coisa só, mas combinar, né, os resultados dessas 4 questões, porque elas dizem respeito a esse mesmo domínio, tá? Agora sim, o segundo domínio, que são os vieses decorrentes de problemas na avaliação da condição de interesse. Aí aqui vem outro problema, que é definir qual a condição de interesse do estudo. Esse normalmente não é um problema tão grande quanto definir a população, mas também pode ser um problema. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um estudo que quer avaliar a prevalência de depressão. E fez isso usando um instrumento que não é adequado. Aí a gente tem um problema, porque eles estão querendo avaliar a prevalência da depressão e daí daqui a pouco usaram
um instrumento que tem uma acurácia ruim, que é muito sensível, é um instrumento de triagem, mas eles estão dizendo que isso é a avaliação da depressão, então tem um problema aí. Por outro lado, a gente poderia ter um estudo que definiu assim, não, eu quero avaliar a prevalência de pacientes com uma pontuação acima de X no instrumento tal, que é um indicativo de prevalência, de depressão. Ok, então aí a gente não tem um problema, ele está mensurando aquilo que ele gostaria, né? Então, primeira coisa que é um desafio, definir qual que é a condição de interesse do estudo, tá? Mas isso tem que ser feito, de novo, para a gente conseguir fazer essas avaliações. 3 coisas principais aqui que a gente pode discutir sobre problemas que podem estar surgindo nessa mensuração. A acurácia do instrumento, o cegamento do avaliador e a padronização da mensuração na amostra. Então, vou trazer um exemplo para vocês e a gente vai discutindo cada um desses pontos em cima desse exemplo e vou fazendo uns exemplos paralelos. Então, vamos dizer que o estudo queria avaliar a prevalência de depressão com o score HADS-D, com um questionário sendo aplicado, né, por um profissional da saúde presencialmente. Ali. O paciente respondia, mas tinha um profissional da saúde acompanhando ele presencialmente. Então, esse aqui é o meu estudo. Bom, indo em linha com aquilo que eu tinha comentado. Se a gente sabe que o estudo quer avaliar a prevalência de depressão, eu tenho que pensar se esse instrumento é um instrumento adequado, acurado para avaliar a depressão. Imagina se o estudo falasse para vocês que a gente quer avaliar a depressão, perguntando para as pessoas quantas delas choraram no último ano. Isso não é uma medida adequada, então a gente não tem essa acurácia. A gente quer avaliar a depressão com uma consulta clínica, uma entrevista com um psiquiatra, parece ser interessante, então parece ser ainda mais acurado do que uma ferramenta de screening. Então a gente sempre tem que pensar como que está a acurácia daquela forma de avaliação, não precisa ser um instrumento, um checklist, uma ferramenta, mas a forma de avaliação frente àquilo que o estudo quer avaliar. Se ele me dissesse que ele quer avaliar, de novo, a prevalência de pacientes com score HADS maior do que 8 pontos, eu não preciso me preocupar se o score HADS é um bom instrumento para diagnosticar a depressão, porque daí ele já não está mais querendo ver a prevalência de depressão, ele está querendo ver a prevalência de pacientes com score HADS maior do que 8. Eu sei que isso pode ser confuso, a maioria dos estudos não traz isso de uma forma clara, mas é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente não... a gente tem dúvidas sobre a acurácia, mas é porque a gente não tem esses conceitos bem definidos, tá? Então, por exemplo, é adequado usar um instrumento de screening? Não sei, o que tu quer avaliar, tá? Então, não se prendam muito a caixinhas, vejam o que o estudo está tentando fazer. Tá? Em seguida, a gente vai estar pensando sobre cegamento do avaliador, tá? Cegamento do avaliador, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir quem é o avaliador. Nesse caso aqui, é um questionário que os pacientes respondem, ele é auto-aplicado, e quem avalia, né, o seu estado é o paciente. Então, o avaliador é o participante, é o sujeito de pesquisa. Como que a gente vai cegar ele? E aqui uma coisa interessante, porque a gente sempre costuma linkar cegamento com intervenções, mas a gente pode também estar cegando qual que é o desfecho que a gente está querendo avaliar, tá? Então, a gente pode fazer isso também. A gente pode estar cegando o paciente, de repente, pedindo para que ele faça, né, preencha muitos instrumentos. Não dizendo para ele que a gente está querendo avaliar a prevalência de depressão. Seria uma possibilidade. A gente também tem que pensar se é importante mesmo cegar o avaliador, né? Então, vamos ver a prevalência de obesidade. Supondo que a gente tem uma balança calibrada, uma fita métrica, né? Que as pessoas meçam da mesma forma, ok, aí a gente talvez tenha um problema de cegamento, mas é difícil a gente estar influenciando esse dado, é mais difícil a gente estar influenciando esse dado pelo conhecimento do objetivo do estudo, do que a gente está fazendo, né? Então, sempre pensar se aquele desfecho que a gente está querendo medir, ele é muito subjetivo. Se ele for, o cegamento é algo que deveria estar presente para a gente tentar evitar esse possível viés de aferição. E, por fim, a questão de... Oi? Celina,
Eu acho que em estudos de prevalência, acho que esse é o maior desafio, né? Até pensando em outras questões que envolvem esse tipo de estudo, né? No próprio termo de consentimento é meio que exigido que seja muito transparente o objetivo do estudo, né? Então, é difícil você esconder dúvidas. No caso, assim, se o próprio avaliador é o próprio paciente, é difícil, né? Talvez com alguma técnica desse tipo. Olha, vou colocar vários instrumentos onde um deles mede sintomas depressivos e eu não vou dizer para o paciente que aquele é o específico de sintomas depressivos. Né? Exato. Mas é muito realmente complicado. uma grande... E aí a gente tem sempre que manter em mente assim, que às vezes não é só complicado, às vezes pode ser impossível. Né? Tem certas situações onde a gente pode se deparar com algo que não tem como ser cegado. Mas a gente sempre tem que manter em mente também que isso não descarta o risco de viés. Então, não é porque o estudo não pode cegar que ele não vai ter um problema com essa ausência de cegamento, né? Então, nesse caso, se a gente não consegue, se a gente não pode, a gente tem que penalizar, tem que destacar que isso é uma limitação e tudo mais. Talvez nunca exista um estudo com uma boa qualidade para aquela questão de pesquisa, então, mas é isso que existe, né? A ausência, né? O tu não ter como fazer não significa que então tu não vai ter um resultado enviesado. Isso também tem que estar. E se for realmente algo muito difícil, né? Provavelmente vai acontecer na revisão é que todos eles não terão feito, né? Ou seja, Exato. realmente é um problema daquela área de pesquisa. Né? Exato. E tu pode chegar à conclusão de que, assim, olha, essa é a melhor evidência que a gente consegue chegar para essa questão de pesquisa. Ponto. Ainda vão ter dúvidas, ainda tem coisas que podem ser, né, que poderiam estar enviesadas, sim, mas daqui a pouco é a melhor que a gente consegue e a gente também tem que saber reconhecer isso, né. E, por fim, a padronização da mensuração na amostra. Então, aqui na nossa questão inicial, a gente tinha que todos os instrumentos, né, todos os pacientes iam ter esse instrumento aplicado de forma presencial, mas a gente pode ter também isso, existem estudos que fazem uma parte por telefone, outra parte presencial, e a gente pode estar pensando que dependendo da forma com que tu faz essa mensuração, tu vai ter resultados um pouquinho diferentes, né, então, sei lá, por telefone a pessoa tá ali com pressa querendo responder rápido, daqui a pouco responde qualquer coisa, presencialmente a pessoa chega lá recebida num centro de pesquisa que tem um café e que tem, não sei, pode ser diferente. Ou usar instrumentos diferentes, a gente pode medir numa parte da população com um instrumento A, na outra parte com um instrumento B, isso também é um problema. Ou a gente tá usando, né, pessoas, a equipe de pesquisa está muito discrepante, então tu tem daqui a pouco um profissional super treinado que trabalha naquela área e tu tem uma pessoa mais júnior que não sabe aplicar a ferramenta, então a gente tem que ter um pouco dessa, a gente tem que ter um pouco não, a gente tem que ter essa padronização de que todos os pacientes sejam avaliados mais ou menos da mesma forma, né, para que a gente não tenha essa discrepância dentro da nossa amostra. Citar um exemplo, eu estou colaborando com um estudo multicêntrico para doença gastrointestinal. E uma parte da amostra foi feita nas residências e uma parte via internet. Né? E teve dois ou três países que eles fizeram as duas coletas, residencial e internet. E as prevalências das doenças não batem, parece que você está avaliando países diferentes. Né? E aí pode ser por outras razões também, né? O local onde foi feitas as amostragens, mas realmente, né? O estudo que mistura os métodos, eles podem realmente comprometer bastante os resultados. Assim, às vezes as pessoas fazem isso até por questões orçamentárias, né? E daí talvez o que seria menos pior nesse caso é tu tentar sortear quem da tua amostra vai ser feito de uma forma ou de outra,
mas é muito difícil, que nem na questão da amostragem, tu garantir que tu realmente não vai ter diferença entre esses 2 subgrupos, né, então daqui a pouco acesso à internet, acesso a um computador, tá cada vez mais comum, mas mesmo assim ainda pode ser algo que faça essa diferença, né, ou responder telefone, atender telefone. Tem gente que já não atende mais telefone, né, então as pessoas que atendem, será que são as mesmas que não atendem? Qual que é a diferença? Como que isso está influenciando na prevalência da condição que eu quero? Então, é muito difícil, o ideal é a gente fazer isso tudo padronizado, né, definitivamente. E por fim, antes de passar para o terceiro domínio, as questões aqui 6 e 7 da Joanna Briggs Institute, do checklist, avaliam questões relacionadas ao domínio de mensuração dos desfechos. Mesma coisa, mesmos comentários que eu tinha feito anteriormente. E aqui talvez um comentário extra, assim, a ideia é que a gente consiga olhar para essas questões e ver elas como sinalizadoras, e nos indicando o que a gente tem que estar preocupado, né, e usar esse nosso conhecimento teórico por trás, para conseguir responder essas questões de uma maneira mais apropriada. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas em responder exatamente a questão, mas não se dão conta do que essa questão está querendo saber, no fim das contas, né, ou do que uma resposta sim ou não influencia, né, qual que é a consequência. Então, isso é o mais importante. Tá? Mas essas são as 2 questões que seriam sobre esse domínio. Já dando já adiantando que para o terceiro domínio que eu vou mostrar, não tem uma questão específica nesse instrumento. Não existe nenhum instrumento que tenha uma questão sobre o terceiro domínio, tá? E a gente entende que numa revisão sistemática, por exemplo, ele pode vir como um extra, um complementar. Vocês podem colocar lá na seção de risco de viés, um comentário sobre esse outro domínio, né, enquanto a gente não tem nada melhor para fazer. As outras questões dessa ferramenta aqui, que eu não apontei, avaliam ou questões relacionadas à qualidade mais geral, ou questões de relato, tá? E aí isso também é importante vocês identificarem. Façam a avaliação delas, mas não considerem isso como risco de viés do estudo, tá? E aí, por fim, o terceiro domínio, que a gente entende que é importante ser avaliado, são os vieses decorrentes do relato seletivo de estimativas. Cuidado, isso aqui não é não relatar, tá? Então, vamos dizer assim, fiz um estudo avaliando a prevalência de DSTs nos pacientes, né, em profissionais do sexo, tá? E aí eu esperava ter uma prevalência muito alta de HIV, e aí eu descobri uma prevalência muito baixa naquela minha amostra. E aí eu escolho nem reportar isso, porque é um resultado que eu acho que não vale a pena. Eu engaveto esse meu resultado. Isso é um viés de publicação. Quando alguém estiver fazendo uma revisão sistemática sobre a prevalência de HIV em trabalhadores do sexo, essa pessoa não vai nem saber que eu conduzi esse estudo, normalmente, porque eu não publiquei. Isso é um viés de publicação, tá? Mas eu não tenho como dizer que essa minha estimativa tem um risco de viés, porque ela não existe, né? Assim, porque eu não publiquei ela. Então, quem está fazendo a revisão sistemática não tem como avaliar o risco de viés dessa estimativa, porque ele não tem acesso a ela. Então, isso é viés de publicação. O que eu estou falando aqui é relato seletivo de estimativa. Então, vamos dizer que nessa mesma questão de pesquisa, eu testo HIV usando ELISA, usando PCR, usando 5 métodos laboratoriais diferentes, e aí eu olho ali qual que deu a prevalência maior e escolho usar esse dado. Então, eu estou reportando a minha prevalência de HIV, mas eu estou selecionando qual a estimativa que eu vou reportar. Eu estou escolhendo uma metodologia, né, um instrumento, uma técnica para estimar essa prevalência. Então, como que os autores podem fazer isso? O que a gente tem que estar atento? Quando se usam diferentes instrumentos, muitos instrumentos, para avaliar aquele mesmo construto, aquela mesma condição de interesse, e aí depois tu não reporta, né, o resultado de acordo com todos esses instrumentos. Quando tu testa diferentes pontos de corte, então,
vou usar o ponto de corte 20, o ponto de corte 30, e aí eu escolho qual é o melhor, eu escolho qual que traz um dado mais que eu aceito melhor, né, para publicar. Então, diferentes pontos de corte também podem ser uma forma de tu estar selecionando a estimativa que tu vai reportar. Os autores dos estudos de prevalência também vão estar podendo fazer diferentes análises para selecionar como vai reportar aquele determinado resultado. Então, aqui a gente pode estar pensando em até análises de subgrupo, tá reportando só para uma subpopulação. Então, tudo isso são formas da gente estar escolhendo qual número, né, qual estimativa a gente vai estar reportando para aquela prevalência que eu estou avaliando, tá? Sempre cuidar, diferenciar de viés de publicação. Isso aqui é um problema do estudo. Como que a gente faz isso? Idealmente, a gente avalia o que os autores planejaram, o que eles realizaram e reportaram, né? Problema para estudos de prevalência, não tem protocolo. A gente não tem uma base de registro de protocolo que seja amplamente aceita, específica para estudos de prevalência, utilizadas por esses autores. Muitas vezes os protocolos, né, não são publicados, normalmente são publicações pagas, então as pessoas não têm recurso, às vezes, para isso. E a gente, então, não consegue saber muito bem como que os autores se planejaram. Então, eu não sei se ele planejou usar o instrumento A, B, C, e daí agora reportou só o instrumento B. Então, aqui sempre há uma zona cinzenta, onde a gente dificilmente vai conseguir ter certeza que o estudo não selecionou aquela estimativa. E aí, aqui, trazendo aqueles 2 estudos que eu mostrei lá no começo, é interessante da gente mostrar uma coisa que talvez os ensaios clínicos e os estudos longitudinais, mas que na linha de base trazem dados de prevalência, talvez nesse aspecto eles possam ser um pouco menos enviesados do que os estudos mais específicos, né? Tipo um transversal para avaliar a prevalência. Porque esse estudo aqui, ele está avaliando um medicamento, o efeito desse medicamento, tem um monte de desfecho, não sei o quê. É difícil a gente pensar que lá na linha de base ele ia ter avaliado a presença de asma como comorbidade de diferentes formas, ia ter escolhido uma forma mais que ele achasse melhor para reportar. Nanana. Então, é um dado que é muito secundário para esse estudo. Então, é difícil a gente achar que ele selecionou, tá? E além disso, muitas vezes, por exemplo, em ensaios clínicos, a gente tem o protocolo e lá também tem como foi feita a avaliação da linha de base. Então, aqui é um ponto onde talvez um estudo que não é específico para avaliar a prevalência seja melhor do que um estudo que é específico. Tá? Celina, um clássico aqui também são estudos onde o método de amostragem é complexo, né? Então, gera pesos para os indivíduos, e na hora de fazer o cálculo da estimativa, simplesmente ignora todo o delineamento amostral. Né? Perfeito. Isso, infelizmente, também acontece com uma frequência bastante alta. Sim, tu faz análises estatísticas que te geram, talvez assim, procurando um resultado para tu selecionar, né? Então, isso também definitivamente é uma coisa que a gente tem que estar buscando, assim, né? Qual foi a análise planejada, o que eles deveriam ter feito, o que eles realmente fizeram. Bom, eu acho que era isso que eu tinha. Posso? Né? Ia perguntar mais uma coisa sobre isso. Não, às vezes, no ensaio clínico, a prevalência das questões das comorbidades de base, ela é autorreferida, assim, sabe? É o que o paciente te contou na consulta de screening. E daí, isso daí também entra como um viés? Ou, por exemplo, se é autorreferido, não... Não, com certeza. Mas daí a gente vai estar pensando não um viés de relato seletivo, mas sim um viés decorrente de problemas na mensuração da condição de interesse. Entendi. Então, tu não mensurou de uma forma que tu acha que é a que eu chamei de acurada, né? Então, de apropriada, enfim. Sim. Entendi. Não, perfeito. Tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente pode continuar a discussão. Eu espero que tenha ajudado a clarear mais do que a dificultar essa etapa que eu sei que é super complicada, mas que a gente sabe que é muito importante. Então,
tem que ser discutida, né? Não, Celina, excelente, né? Acho que fez uma revisão super ampla, né? Reforçar aquilo que eu disse, né? Um excelente instrumento para fazer a revisão sistemática e deveria ser um instrumento obrigatório na hora de planejar os estudos, né? Eu acho que essa discussão toda, para quem está pensando em construir um estudo, ela é fundamental, né? E é engraçado que a gente, claro, quando eu penso que eu vou fazer uma revisão sistemática, né, muito antiga, onde talvez muitas dessas discussões ainda não existissem, ok, né? Mas o trabalho ali onde vocês fazem a primeira discussão é com estudos de 2017 e 2018, né? Ou seja, estudos super recentes que a própria revisão sistemática já tinha problemas, o que dirá os estudos que compuseram essas revisões, né? Então, assim, excelente, muito bom saber que tem um grupo forte, atuante, pensando e discutindo essas questões, né? Melhor ainda, assim, um grupo tão próximo da gente, né? Que a gente, se amanhã alguém lembrar de alguma coisa, a Celina deveria incluir isso, pode, na próxima aula, encontrar a Celina e dar a ideia, né? Ou entrar para o grupo, né, Celina? Ou entrar para o grupo, era o que eu ia falar. Não sei se alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. Isso que a Celina até prova de endócrina fez hoje. Até prova que... Mas pela naturalidade que ela fala do assunto, Sandra, a gente percebe que se qualquer um abordar ela no corredor do hospital e perguntar, ela vai sair falando muito bem, porque já está no DNA dela. Marjana, por favor. Eu queria fazer um agradecimento à Celina. Eu vou trabalhar com um dos meus artigos que eu apresentei ali na aula do doutorado sobre a revisão de escopo, vai ser uma revisão de prevalência, que foi um dos resultados que a gente encontrou. Então, para mim, foi muito importante ter essa aula e já pensar quanta coisa precisa mudar, desde questão de amostra, assim, eu estava pensando, mas qual é a minha população? Essas dúvidas que talvez só tendo uma aula como foi a da Celina, assim, com tanta excelência, para a gente conseguir se dar conta de quantos pontos fracos, né? E agora eu ainda tenho tempo de corrigir, eu vou conseguir mudar para tentar fazer uma revisão de prevalência agora muito melhor. Então, é mais uma questão de agradecimento mesmo. Eu fico muito feliz. Qualquer coisa que a gente faz, o objetivo é esse, né? Tá ajudando alguém. Então, que bom que a gente está tentando responder questões de pesquisa que são úteis, né? Acho que isso é o maior reconhecimento. Parabéns, porque deve dar um trabalho para fazer todos esses artigos, assim, a gente sabe que fazer uma revisão sistemática já é um trabalho de doutorado, eu acho que tu mostrou umas 3 aí que tu fez, e eu acho só agradecer mesmo, assim, eu pessoalmente, eu não trabalho com revisão sistemática, mas eu cheguei a fazer a cadeira de doutorado, e é uma coisa que todo mundo acaba fazendo revisão da literatura, seja para escrever o projeto de tese, depois para escrever os artigos, e claro, né, ninguém vai fazer uma revisão sistemática para fazer a revisão da literatura, mas vários desses conceitos, né, como extração, né, a seleção dos artigos, e claro, a risco de viés ali, às vezes vai escrever a discussão do teu artigo, vai mencionar, olha, a prevalência é essa, mas é um risco de viés super alto, então talvez não dê para confiar, então é muito bom, assim, saber que tem essas coisas e lembrar quando a gente vai escrever os artigos, tese e tudo mais. Obrigado mesmo, valeu. Obrigada, eu. Muito bem lembrado, Paulo, porque esses conceitos a gente não precisa usar só numa revisão sistemática, né? Na nossa revisão da literatura, a gente não precisa colocar os estudos cheios de vieses para comparar com o nosso, que foi bem feito, bem planejado, que vai ficar com uma alta qualidade quando for publicado. Muito bem lembrado. Não sei, mas algum comentário? Parabéns, Celina, foi muito boa a aula. Muito obrigada mesmo, vai me ajudar bastante também, que eu também estou desenvolvendo uma meta-análise, né, também, em revisão sistemática de prevalência. Eu ia perguntar se vocês têm pretensão de fazer um guideline para meta-análise, para revisão sistemática de prevalência, porque já que não tem, né, se seria uma ideia do grupo de vocês, ou só estão trabalhando com análise de risco de viés? Não, sim, temos essa intenção. A gente tem também alguns outros artigos publicados relacionados a algumas análises
a parte estatística também da revisão sistemática, né, da meta-análise de prevalência. A ideia é, sim, fazer um guideline, mas a gente começa a pensar em todas as coisas que tem que desenvolver antes de fazer um guideline, que fica um pouco assim, quando que ele vai ficar pronto, né? Um dia sim, mas não espera ele para a tua. Tá bem. A gente discute, a gente tem várias coisas que a gente pode, né, conversar, assim, mas a ideia, assim, o sonho é montar um ALA Handbook para prevalência. Uhum. Obrigada, parabéns. E até pegando o gancho, né? O Paulo comentou, mas já dá trabalho fazer já é uma tese de doutorado, imagina vários. É que eu comento com os alunos, né, Paulo? O doutorado é a parte fácil da vida, onde você está com só uma questão de pesquisa, só 1 ou 2 artigos trabalhando simultaneamente. E aí, depois que tu termina o doutorado, isso se amplia, daqui a pouco tu está com 5, 6 artigos simultaneamente que tu está trabalhando, construindo, discutindo, coletando dados. Então, esse momento do doutorado, né, apesar de ser muito difícil, ele é difícil porque é uma etapa de preparação, né, de construção de conhecimento. Mas o dia a dia depois é bem pior. Fica tranquilo. Mas aí a gente já está treinado, fica fácil. Sandra. Eu agradecer muito, muito a gentileza de vocês nos receberem, assim, foi precioso, Celina. Eu ia dizer assim, enquanto tu não tem o guide pronto, tu podia, essa aula que tu dá agora, tu podia transpor para um artigo científico e seria altamente útil já, sabe? Essas definições, esses conceitos, tu faz um artigo de revisão, sequência dessa tua apresentação já seria super útil para a gente, sabe, retomar. E depois eu quero saber o vídeo, como é que a gente tem acesso, inclusive. Se for possível, né? Tá bom, Sandra. Em geral, a gente compartilha no Moodle, mas aí a Celina depois pode compartilhar com vocês. Eu tenho deixado ele no YouTube escondido, né? Assim, só quem sabe que ele está lá que consegue achar, né? Então, aí a Celina depois compartilha o link contigo, tá bom? Compartilhe, sim. Obrigada, prof. Muito bom saber que foi útil. Muito, meu Deus, muito. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Não? Então, encerramos por hoje, né? Para quem é da disciplina da epidemia, semana que vem feriado, aí a gente retoma, então, dia 27, tá bom? Um abraço a todos, mais uma vez, obrigada, Celina. Tchau, tchau. Muito bom mesmo. Tchau.